Na última quinta-feira, o Coroatá na TV abordou um caso que vem acontecendo na zona rural de Coroatá na sexta-feira. Um conflito, a gente pode dizer assim, lá no povoado Boa Vista do Evaristo. Moradores procuraram o nosso programa, como a Dona Maria, essa que está na tela aqui, que disse que está sendo ameaçada de morte e que está sendo expulsa de suas casas, em uma comunidade que ela disse que nasceu e se criou. Os moradores, eles não têm a documentação da terra. O terreno onde eles moram lá tem um dono, que é o senhor Antônio Augusto, que é muito conhecido, que é pai do Nenezão, que também é muito conhecido. Ela disse que o Nenezão vai à comunidade agredi-los, lá os moradores, expulsar, agride verbalmente e que por pouco não houve uma morte lá. O nosso programa, como eu já falei, é democrático, a gente tem que ouvir as duas partes. Então eu procurei os donos da terra, o senhor Antônio Augusto, e procurei o Nenezão, que inclusive está aqui, veio hoje conversar com a gente aqui do Coroatá na TV. Ouvimos a parte dos moradores, a gente quer ouvir a parte dos donos da terra. Nenezão, pode pegar aqui o microfone e vem para cá. Vamos conversar aqui com todos aqui do nosso Coroatá na TV. Você que está nos conferindo agora, está tendo imagem ali da Dona Maria explicando tudo. Esse VT foi uma participação dela semana passada. E hoje a gente chamou aqui o Nenezão, que é filho do senhor Antônio Augusto, para explicar o que de fato está acontecendo. Nenezão, você assistiu esse vídeo da Dona Maria lá? Ela disse que está sendo expulsa de sua casa, que tratores estão sendo usados para derrubar o mato, inclusive uma cerca que ela disse que você está fazendo na porta da casa dela. O que de fato está acontecendo? Vocês são donos da terra, tem a documentação da terra, Nenezão? Bom dia. Primeiramente, bom dia, Antônio Silva, viu? Quero agradecer pelo espaço. Claro. Bom dia a todos que estão nos ouvindo pelo rádio, né? E nos vendo pela televisão. Antônio Silva, eu quero dizer que na sexta-feira passada, essa senhora que veio aqui no programa, o que ela relatou para você foi várias inverdades. Primeiro, nunca houve essa questão de ameaças. Nós nunca chegamos na casa dela ameaçando nem ela, nem os filhos dela e tampouco os outros moradores, certo? Certo, pode continuar. Certo. O que acontece é o seguinte. Fala bem próximo do microfone. O que acontece é o seguinte, que nós estamos morando naquela localidade há mais de 12 anos. Compramos e pagamos a terra. Reconhecemos... Pode botar a imagem para cá, produção. Reconhecemos que os mesmos moravam dentro da localidade. Isso há 12 anos que vocês têm a documentação dessa terra. Exatamente, exatamente. E o que acontece? Eles nos acusam de termos expulsados, mas isso nunca aconteceu. Porque nós sabemos da lei, nós sabemos que eles têm direito e sabemos que nós também temos os nossos direitos, certo? Vocês sabendo que eles têm direito, o que já foi feito? Houve um acordo? Já sentaram para tentar algum acordo com os moradores? Na verdade, o que já houve foi várias tentativas de acordo que eles não aceitaram. Da nossa parte, nós já tentamos sentar por acordo, inclusive nós já fomos ao sindicato, eles não aceitaram o acordo. O que é que nós fizemos? Impetramos na justiça, para que a justiça resolva. Estou aqui com um documento na mão, que a doutora Annelise nos dá autonomia para fazermos o que nós quisermos dentro da terra, certo? Inclusive, ela estipula aqui uma multa para cada morador, que tenta nos impedir de fazer qualquer serviço. Eu estou com a documentação aqui que diz o seguinte: primeiro, designo no dia 21 de novembro de 2018, às 8 horas da manhã, para a realização de uma inspeção judicial no local, ou seja, o dono da terra... Isso, a juíza foi lá. A juíza foi lá. Fazer a inspeção no local, isso, é isso? Para ver o que eles têm na terra, para ver o que eles produzem na terra, certo? Devendo, para tanto, ser oficiado ao comando da polícia para que dê apoio à realização deste ato processual. A juíza pediu apoio da polícia para acompanhá-la até lá na localidade. Tá certo. Certo. Com relação ao pedido do autor, que é você e seu pai, certo, considerando que o direito de propriedade
consubstanciado nos documentos de número 16 e 21, ela determina que os réus se abstenha de impedir qualquer construção por parte dos autores, sob pena de que aquele que descumprir possam pagar multa de até R$ 1.000 aos atores por conta do descumprimento. Isso que eu estou querendo dizer, que ela determinou que o Nenezão e o pai dele pudessem fazer qualquer serviço na área e que os moradores não poderiam de maneira nenhuma atrapalhar. Caso contrário, iriam ter aí que pagar uma multa de R$ 1.000 por cada descumprimento, é isso? Exatamente, foi o que essa determinação, ela já vem da juíza, da doutora Josane, certo? Só que a doutora Josane saiu e a doutora Annelise continuou com a mesma política, entendeu? Só que os moradores eles não entendem que nós somos os proprietários e que nós temos direito de fazer qualquer serviço que nos compete, que a lei está aqui nos defendendo, certo? E em momento algum, quero relatar aqui para todos que estão me vendo na televisão, me ouvindo no rádio, eu cheguei na casa dessa senhora para passar o trator por cima da casa dela, Antônio Silva, certo? E nem ameaço, eu não dou uma palavra com essa senhora, para começar, certo? A negociação com os moradores seria de que forma? Nós fomos ao fórum, eles chegaram lá com uma proposta de 10 hectares cada um, para que nós pudéssemos ceder 10 hectares do terreno. Isso nós estamos falando de uma propriedade de 73 hectares, não é da Boa Vista inteira. Nós estamos falando de um pedaço de chão dentro da Boa Vista, onde 3 moradores reivindicam seus direitos e eu reconheço que essa são seus confusão direitos. é com 3 famílias. Exatamente. Okay. E nós propomos no acordo 1 hectare para cada um, certo? Nesse dia no fórum não houve acordo pelas partes, pelo fato deles quererem 10 e eu propus 1, certo? Não houve acordo. A juíza determinou a inspeção. Ela foi na inspeção, certo? Aí o que é que acontece? No dia da inspeção, o nosso advogado, que é o Dr. Joailton, que responde por nós nessa causa, eu quero mandar um abraço para ele, Dr. Joailton, propôs que dessemos 2 hectares para cada um, certo? Que nós nos responsabilizarmos de dar 2 hectares para cada um. Não aceitaram, né? Não aceitaram, saímos de lá sem proposta, saímos de lá sem a proposta deles, saímos de lá sem acordo, mas que a juíza nos deu autonomia para fazermos o que quiser, inclusive passar o arame, desde que deixássemos acesso para os moradores. E é isso que nós estamos fazendo. Entendeu? Eu vou fazer o arame, vou passar o arame, deixando o acesso para eles. Certo? Você, como o dos proprietários, está de consciente de ter acordo com os moradores? Sempre. Ficaria em 2 hectares de terra? Sempre estivemos, certo? Vocês optaram por 2 hectares e eles não aceitaram? Não. Aí, um dia antes de eu fazer o serviço, estou relatando aqui para você, eu estive na casa do seu Alberto, que é o líder deles lá, certo? Fui pedir pro mesmo para ele aceitar as 2 hectares, para eles ficarem no seu determinado local, sossegado, acabaria toda a confusão, todo mundo sossegado ia trabalhar e eu ia trabalhar na minha terra. Do seu tranquilo, lado? Do meu lado. O que acontece? Ele relatou para mim que não aceitaria nem mesmo mais as 3 hectares, que seria o que a juíza determinasse. Palavras dele. Eu falei, tudo bem, então, como a juíza me autorizou a fazer o serviço, eu vou fazer o serviço. Isso foram as minhas palavras lá na casa do seu Alberto e me retirei para minha casa. Certo? E no dia seguinte fui fazer o serviço. A casa da Dona Maria fica perto da sua lá? Fica mais ou menos uns 50 metros. Está dentro da sua área, então? Dentro da minha área. Você Aí, ela teria que sair para outra neste área? Caso, como é que fica esse caso? Neste caso, ela teria que retirar a casa dela de lá de onde ela está e colocar junto aos outros 2 moradores, que são o seu Zé Alberto e o Zé Orlando, que são tudo da mesma família.
Ficaria mais perto lá. Exatamente. Dentro do perímetro que vocês poderiam doar para eles. Exatamente. Que foi o que eu estipulei de 2 hectares. Ok, gente, estou Viu? recebendo aqui o Nenenzão, que é filho do seu Augusto, que é proprietário das terras lá do povoado Boa Vista do Evari. Não é o povoado todo, não são todos os moradores. Está tendo um conflito dos donos da terra com os moradores. Semana passada recebemos aqui a dona Maria, que é moradora. Ela falou aqui ao Coroata na TV e procuramos os donos da terra para que ele pudesse se explicar também de fato, porque a gente tem que ouvir os dois lados da conversa. Eu estou recebendo aqui o Nenenzão. Se você tiver mais algo a falar, fica à vontade. Então, Antônio Silva, eu quero só ressaltar para a sociedade coroataense e para você aqui no seu programa que em momento algum nós estivemos ameaçando morador, certo? Entendeu? E também ressaltar que em momento algum nós vamos parar de fazer qualquer serviço dentro da nossa propriedade, porque nós estamos assegurados pela lei. A lei nos compete a fazer isso. Claro que nós não vamos fazer nada fora da lei. Entende? Estão lá todos os moradores, nunca expulsei, ela vai continuar na casa dela lá, vai mudar para lá no verão, não sei quando ela puder, certo? Mas que os nossos serviços nós vamos continuar, porque nós não podemos parar, certo? Meu pai trabalha no interior, ele tem que trabalhar. O mais certo? sensato nesse caso seria todos aceitarem um acordo. Vocês estão de pronto a atender a questão, se eles quiserem ficar na comunidade, de 2 hectares para cada um. Isso foi o acordo. Essa seria a nossa proposta, A só proposta. que eles não aceitaram. Como ele disse que não aceitaria mais nem 3, seria o que a juíza determinar. Então, como a gente entende que a justiça nesse nosso país é um pouco lenta, embora a doutora Annelise tenha acelerado um pouco esse processo, a gente entende que nós não podemos esperar essa decisão, que não vai ser agora, parado. Nós entendemos e a justiça nos dá esse direito de trabalharmos dentro da nossa terra e fazermos o que eu tenho aqui a cópia de um documento do Ministério aqui da juíza de Coroatá que dá esse direito aos donos da terra fazer a mudança que eles quiserem lá. Tá entendendo? Agora cabe um acordo agora por parte dos moradores com os donos da terra. E vocês entendem que pelo tempo de moradia lá eles têm direito. Sempre, sempre. É tão tal que isso já foi proposto acordo. Nós nunca levamos eles na justiça para expulsá-los de dentro do terreno, certo? É uma questão delicada, Agora, o que precisam da parte deles é entender a lei, certo? Cumprir o que determina a lei. Vamos ficar todo mundo no seu lugar, que todo mundo trabalha numa boa. Agora, impedir a gente de fazer os nossos trabalhos dentro da nossa propriedade, aí já é uma... Você disse que compraram essa terra há 12 anos atrás. Seu pai sabia já desses 2006, ele já consciente disso. Ele não quis tirá-los no momento da compra, né? Pelo fato de humanidade. Ele já conhecia os moradores? Já conhecia, né? Como trabalhadores, então não ia tirar, certo? Mas o que acontece é que eles, ao longo do tempo, nunca quiseram acordo com a gente. Sempre achando que seriam donos. Sempre achando que tinham o direito de fazer o que quiser, certo? Inclusive o seu Alberto cercou uma determinada área dentro da nossa terra sem a nossa autorização, entendeu? Então, são esses tipos de coisas que nós não vamos aceitar como dono da terra. Já ressalto mais uma vez, jamais vamos agir com agressão e com petulância, você entendeu? Com ameaças. Mas vamos fazer o nosso trabalho tranquilamente, como nos determina a lei, até que seja determinado pela justiça. Tá certo, Nenenzão, okay? Quero agradecer você por ter vindo aqui, a sua disponibilidade, porque é assim que se faz um programa democrático. A gente ouviu os moradores que falaram aqui que estavam sendo ameaçados e expulsos de suas terras. Estamos recebendo aqui o dono da terra para falar, para explicar o que de fato está acontecendo. Tem que ouvir os dois lados da conversa. Muito obrigado. Pois é, muito obrigado mais uma vez, viu? Quero agradecer pelo espaço, dizer que nós estamos à disposição para qualquer tipo de acordo, certo? Muito bem. Ok? Obrigado, uma boa tarde para todos.